A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem nos perguntado, porque foi anunciado a Oficina de Libras de 2026. Essa que muitos estão nos procurando, querendo estar conosco, participar. E muita gente mandou suas dúvidas e nós vamos hoje responder algumas delas e explicar um pouco melhor como que irá funcionar essa oficina. Lembrando que é uma oficina que vai estar saindo aqui do Estado do Espírito Santo e para aqueles que desejam estar conosco, não é nada obrigatório, ela também será transmitida para algumas regiões, alguns polos dentro das igrejas. Mas nós vamos explicar isso já já. Antes de nós começarmos, vou pedir aqueles 3C, curte, comenta, compartilha. Tenho certeza que vai ser interessante para aqueles que querem começar a aprender essa língua tão maravilhosa que foi o Senhor que nos deu. Vamos abrir nossa câmera, vamos ver nossas convidadas que estão conosco. Valéria, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Natália, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, irmãs e todos que nos assistem. Vanessa, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, as irmãs, todos que estão nos assistindo. Glória a Deus, que maravilha. Então vamos falar sobre o que nós tanto amamos, né? Que é a oficina, que é ensinar essa língua a qual o Senhor nos deu, o nosso chamado. E aí temos algumas perguntas na caixinha que a Amable abriu no Instagram do Libras Sinais de Vida. E aí vieram muitas dúvidas. Temos dúvidas corriqueiras que as pessoas perguntam e hoje nós vamos estar novamente explicando. Uma fala que a Amable trouxe até no Instagram, falou assim, nós nunca nos cansamos de falar sobre a oficina. E a gente está aqui para falar um pouco mais, né? Então, a primeira pergunta, essa oficina é online? Para estar dentro de casa assistindo? Eu posso assistir na minha casa? Eu tenho como fazer algo EAD? Seria possível algo assim? Então, eu vou pedir a Vanessa para começar a explicar e aí trazer um pouquinho para a gente como que funciona essa questão da oficina. Como é que é essa transmissão para quem não é daqui do Estado do Espírito Santo? Essa eu acho que até é a pergunta recorde, né? Porque hoje em dia o online está dominando, né? Então a primeira pergunta vai ser online, principalmente para os irmãos que estão longe, né? Que estão fora, que gostariam de participar. Então essa oficina ela vai ser, digamos que transmitida, né, via plataformas, né, mas os irmãos terão que estar presencialmente nas igrejas. Então, os irmãos vão estar acompanhando a oficina, que vai ser transmitida daqui de Vila Velha, né, mas os irmãos não estarão em casa assistindo aula. Então, os irmãos vão precisar se reunir e aí falamos para os irmãos, principalmente que estão mais longe, né? Sim. Os irmãos que estão mais longe vão precisar organizar uma igreja estruturada que possa receber ali, né, as aulas que vão acontecer, mas os irmãos estarão presencialmente assistindo a aula. E Valéria, a questão de estar dentro da igreja, tem algum porquê que tem que ser na igreja e não pode ser dentro de casa? Então, a oficina em si, nós teremos monitores que estarão ali presencialmente em todas as igrejas, fazendo a questão da dinâmica prática. Então, toda oficina, todas as aulas terão prática. Então, a importância das pessoas estarem, né, na questão em comunhão, no corpo ali dentro das igrejas, é para ter essa interação com os outros irmãos. A participação ao vivo conosco, daqui de Vila Velha, e também com os irmãos que estarão nas igrejas locais. E a gente também pode, por exemplo, aqui em Vila Velha, né, que nós somos daqui de Vila Velha, nós estamos com 6 igrejas, vai ser transmitida de uma igreja, que é até mesmo a sua igreja em Marazu, vai ser transmitido para outras igrejas que estarão conosco. Quando nós falamos transmitido, meus irmãos, não é via satélite, tá? É igual a Vanessa já trouxe. É para uma plataforma online e nós vamos passar toda a instrução para quem já está conectado conosco e como funcionará, mas não é via satélite, tá bom? Deixar isso bem claro para os irmãos. E aí, nós podemos fazer pontos também, que nem em Vila Velha, nós temos 6 igrejas que vão estar conectados, né? Sim, 6 pontos conosco. Os irmãos que estão de fora, são de outros estados, pode entrar em contato conosco. A gente passa o contato do pastor João, que é o responsável pela equipe de Libras daqui do Espírito Santo, e ele entra em contato diretamente com o pastor, ou o pastor entra em contato com ele. Então, através desse contato aí entre os pastores e os ministérios, eles vão acordar a questão da oficina local. Mas, para isso, o pastor tem que entrar em contato com o nosso para poder eles
passar aí o feedback das informações, né, que vai precisar do sênior, a igreja vai precisar de uma certa estrutura, internet, todas essas informações vai ser tratada entre eles para depois passar para a gente e montar a oficina. Maravilha. E, Natália, adolescente, criança, pode participar? Qual é a idade mínima? Então, irmãos, podem participar, né? Para poder aprender uma língua, até porque os surdos vão estar chegando. Então, quanto mais pessoas na igreja saberem falar a língua de sinais, é bom, né? É ótimo para poder se comunicar com o surdo. Mas agora, a função de intérprete, não. Eles não vão ter. É maior de 18 anos, batizados. Intérprete é uma função como qualquer outra na igreja. Então, vai seguir os mesmos procedimentos como se fosse outra função. Instrumentista, grupo de louvor, professora, segue para intérprete. Tem uma experiência muito boa que eu sempre gosto de contar, e ela, assim, é muito antiga. Deve ter mais de 10 anos, deve ter uns 12 anos. Numa oficina que a gente participou, teve uma adolescente, uma menina, e ela estava fazendo poder aprender, né, a língua e tudo mais. E ela estudava numa escola do estado, que tinha um surdo. E aí ela começou a evangelizar esse surdo, porque ela começou a aprender Libras na igreja, na nossa oficina, conseguiu se comunicar com um aluno surdo, chamou ele para participar do seminário da CIAS, ele foi no seminário da CIAS, e ele continuou, no seminário da CIAS, ele continuou, e está até hoje, é um jovem casado, recentemente nasceu, não sei se foi uma filha ou foi um filho? Uma filha. Uma filha. Nasceu a filhinha dele, então olha só, de adolescente, passou para jovem, casou e hoje tem uma filha na igreja, olha só que bênção. Fruto de uma adolescente que participou, mas na época não atuou como intérprete. Estava ali para poder aprender, mas que o Senhor usa também, o Senhor usa as crianças, o Senhor usa os adolescentes, o Senhor também quer usar eles, né? Exatamente, até porque a função trator-intérprete, ela é uma função, né? É um trabalho. E adolescente e intermediário, criança atuando, não é recomendável, não é ideal que estejam atuando durante o culto, né? Nós temos também essas orientações. Mas eles podem evangelizar, né? Exatamente. Evangelizam, pode falar do Senhor Jesus, né? E são os que mais evangelizam, né? São os que mais porque são os que evangelizam. mais gostam de conversar. E que Assistência. Dão assistência, E que é o exatamente. objetivo da oficina. Logo de primeiro a gente fala. Qual o objetivo da oficina? A gente ensina o primeiro sinal. Salvação. Exatamente. Esse é o objetivo da oficina. Não é para dar certificado, não é. É salvação. Não né? é um curso de Libras, né? Muito que bem vai, lembrado. não é um curso de Libras que vá formar alguém e dar um certificado para aquela pessoa. É justamente para preparar os irmãos para evangelizarem, para darem assistência aos surdos, né? Tudo dentro dos parâmetros que a gente conhece da Igreja Cristã Maranata. Só lembrando que as crianças intermediárias e adolescentes, para participar, precisa do responsável estar presente em todas as aulas, né, para poder aí manter a ordem, né, entre as aulas, para que não venha, né, atrapalhar de alguma forma os outros irmãos que também estão assistindo naquele momento. Então, assim, a gente frisa muito. Criança intermediária e adolescente pode participar, sim, mediante a participação do responsável em todas as aulas. Eles têm que estar presentes em todas as aulas. Maravilha, e criança aprende tão rápido, né? Eles aprendem muito rápido, eles desenvolvem de uma forma, né, tão maravilhosa. E a gente se deixar, eles até vão pra frente, né? Porque eu conheço muitos. Tia, deixa eu ir. Não, não pode. Senta aqui, fica quietinha aqui. Não pode, mas é fruto, né? As crianças de hoje, elas não são o futuro, mas com certeza tudo que estão aprendendo hoje darão resultado mais pra frente. Exatamente, elas né? são a igreja de hoje também, né? Então elas precisam estar envolvidas mesmo com esse trabalho, que é um trabalho da igreja. Elas já aprendem instrumentos, né? Elas estão já, desde criança, aprendendo instrumentos, por que não também aprender Libras, Exatamente. né? Por falar nisso, você falou sobre o instrumento e aprender Libras para criança. Nós temos um episódio aqui no programa de Libras Sinais de Vida de alguns louvores, né? de Que dá criança. para ensinar para as crianças, depois da EBD, ou no sábado, ou durante a semana, para elas aprenderem um louvor ou outro em Libras, para já começar a praticar, né? Que é maravilhoso. E agora, voltando para algumas instruções, uma das dúvidas foi quanto tempo que dura essa oficina, né? Como que vai funcionar? Fala pra gente, Valéria. A oficina vai ter aí em torno de 1 ano, né? Por aí. Vai ter 3 módulos, vai ser trabalhado em 3 módulos, 1 ano e pouquinho, não sei. Depende muito do período, né? Por quê? A gente precisa parar para alguns eventos grandes.
quando acontece eventos na igreja grandes, né, teomedos e festas, já está no calendário, mas sempre tem uma reunião de organização para o teomedos e festas. Às vezes até né? seminário de criança. Seminário de criança, O então a próprio gente seminário precisa... do Manaim, né? Quando não tem, quando as aulas acontecem, quando não tem seminário. Então isso aí. também. Aí quando tem um evento extra, a gente precisa parar, dar ênfase naquele evento e depois voltar às aulas. Então, normalmente as aulas são de 15 em 15 dias, quando não tem seminário Domingos Martins, como você mesmo falou. Mas se tiver um evento de grande porte, ao qual é necessário modificar a aula, aí sempre espicha um pouquinho o tempo da oficina. Exatamente. O link da oficina desse ano estava disponível até o dia 15, e aí nós sabemos que muita gente ficou ansioso, muita gente mandou mensagem, né, Valéria? Sim, Principalmente para a gente. muitos. Minha irmã, está acabando a data, a gente não teve nenhum retorno ainda. Vai ter algum retorno sobre a inscrição no nosso e-mail, de acordo... Porque como as inscrições encerraram dia 15, agora nós temos dia 15 até o dia 4 para a gente conseguir ir respondendo, né? Entrar em contato com todos. Mas caso não tenha chegado, né, nenhuma resposta, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ou pelo Instagram. Eu tenho certeza que se a gente esqueceu, a gente vai lembrar, a gente vai estar entrando em contato aí com os irmãos. Sobre a oficina também. Já foi dito que não tem um cunho da certificação, Isso. certo? Se não dá certificação, então é só um curso básico. A gente pode falar que a nossa oficina ela é bem completa, né, Vanessa? Isso aí. Nós temos experiências, né, de irmãos que participaram da oficina de Libras, claro, com o intuito de evangelização, de salvação, mas acabaram se profissionalizando só tendo a oficina de Libras, né? Depois foram atrás do certificado, porque realmente é uma profissão que é necessário ter a certificação, ter a formação, mas os irmãos já iniciaram a sua vida profissional já por causa da oficina de Libras. E falando do curso básico, vou voltar com a Valéria, que ela tem um pouco mais de informação, que ela está envolvida. A Valéria é a nossa secretária aqui em Vila Velha, ela que está aí junto com o pastor João e organizando todas as coisas. Quem já começou, por exemplo, eu já tenho um básico, eu posso já entrar... a oficina já começou, mas eu estou na metade da oficina, eu posso entrar ou tem que ser desde o começo? Não, tem que ser desde o começo, porque hoje a nossa oficina está sendo reformulada, tem uma nova estrutura. Então, o que você aprendeu lá em 2025 não vai ser o mesmo que você vai aprender no básico de 2026. Então, você precisa começar início, meio e fim, né? Assim como qualquer oficina ou curso. Lembrando que não é curso, é uma oficina, né? Na qual a gente trabalha com foco que evangelizar o surdo e surdo cego para a salvação de vidas. Esse é o cunho da nossa oficina. Não tem certificação, não é curso, enfim. Não é curso profissionalizante, não. Né? Perfeito. Pegando o gancho que a Nessa falou, aquela hora, que a Vanessa falou, nosso curso, ele é bom, ele é completo. Nós temos experiências até de irmãos, na época, quando foram fazer curso de letras libras, para entrar na universidade, tinha o nosso curso. Não vou falar somente, não, tinha o nosso curso. E foi fazer a prova prática lá, né, na Letras Libras, na universidade, e conseguiu fazer na nossa oficina. Nós temos exemplos, inclusive é da nossa equipe. Exatamente. Vocês podem falar o nome, mas é da nossa equipe, que trabalha com a gente, Domingos Martins, Satélite, está com a gente. E tinha o nosso curso. Fez até com a Vanessa, foi aluna da Nessa na época. Foi mesmo. Sim, verdade. Saiu do ensino médio, tentou Letras Libras, entrou... Saiu, assim, um horror. E hoje é uma profissional da área. Maravilha, glória a Deus. Então, nós podemos saber que está bem estruturado, né? Sim. Já vem sendo bem estruturado nesses anos, né? E um detalhe, Priscila, a gente está aqui para falar de coisas técnicas relacionadas à oficina, mas a gente tem experiência de que toda essa oficina foi revelada pelo Senhor. Sim. Então, tudo isso que a gente está falando, de experiências, é porque ela é revelada pelo Senhor, né? Até a Valéria falou sobre... ter uma outra estrutura, porque não é que a gente está modificando nada, mas é porque, por ser uma oficina, é algo dinâmico, né? É algo dinâmico. Então, a língua é viva, né? Exatamente, a língua é viva, mas a essência de tudo que o Senhor revelou, ela é mantida. E é nisso que está a nossa vitória, né? É nisso que está a vitória dos irmãos que conseguem chegar até o final.
Essa é a nossa experiência. Glória a Deus, que maravilha. E voltando sobre as inscrições, uma das perguntas, porque no link que estava, havia estados, né, os municípios, e tinha alguns que tinham pontos já e outros aí perguntaram, o estado, por exemplo, Alagoas, tem um link de inscrição referente só a Alagoas? E aí como é que é o processo? A Valéria já trouxe um pouco sobre como entrar em contato, né? Mas como que faz? Meu pastor já entrou em contato, eu ainda não tive retorno, não mandamos um e-mail, não tive retorno. Qual é o passo próximo que esses irmãos podem estar fazendo? Então, os irmãos, quando entram lá no formulário, tem as informações, clica no seu estado, bota as informações pessoais, informações da igreja a qual frequenta e escolhe o estado ao qual reside. Aí vai aparecer lá, se não tem o polo, já não tem a oficina, vai aparecer a mensagem para entrar em contato com o e-mail da Comissão de Acessibilidade. Esse e-mail é passado para o pastor João, que é o nosso responsável da equipe. Ele entra em contato com o pastor local. Mas eu não foi o pastor que entrou em contato naquele e-mail. Pode sim o irmão enviar o e-mail para a gente, falar assim, o meu pastor vai entrar em contato, eu já conversei com ele quer sim trazer a igreja aqui para a gente, pode entrar em contato? Aí a gente vai entrar em contato com as pessoas. Lembrando que a gente tem até o dia 4 aí, antes de começar a oficina, para poder tentar falar com todos os irmãos do Instagram, das plataformas e também do e-mail de acessibilidade, para poder contactar o fechamento da oficina. Exatamente. Então, assim, tem interesse? Conversa com o seu pastor local, pede ele para entrar em contato conosco através do e-mail e assim a gente vai retornar com esse feedback da oficina. Perfeito. Teve uma seguidora que ela perguntou, a nossa igreja já começou o básico, a gente pode se conectar? É uma opção, mas vai acabar voltando, né? Vai ver desde da história do surdo, alfabeto, comprimentos, tudo novamente. Quem tem a oficina já estruturada, dentro das igrejas tem professores, pode dar continuidade na oficina, né? Isso. Não é algo obrigatório estar conosco. Em outras oportunidades, quiser estar conosco, né? Ano que vem, a gente abrir novamente, e aí quiser estar conosco, aí será muito bem-vindo, que é um prazer ter os irmãos conosco conectados. Mais alguma outra dúvida que a gente possa estar esclarecendo que os irmãos, as irmãs estão lembrando? Essa fala sua é só para reforçar, né, que porque não é algo imposto mesmo, sim, né? Isso surgiu de uma necessidade, a gente começou a abrir oficinas aqui e a gente via que irmãos de longe vinham nos procurar. Como que eu faço para participar junto com vocês? Né? Então, começou algo muito informal, a gente fazia ligação de vídeo, a gente conversava com esses irmãos, né? E aí a gente resolveu, né, organizar esse modelo, mas não é nada imposto, como a Priscila bem falou, se os irmãos já têm algo já organizado, a oficina já organizada nas suas regiões, não há necessidade de se conectar conosco. E até para tirar, talvez, o temor de muitos pastores, são coordenadores, às vezes fica, foi passado pelo presbitério, o conselho está sabendo, a comissão está sabendo, está tudo sabendo, sim, tudo foi comunicado, foi passado, foi consultado, foi orientado. Então, nós estamos debaixo daquilo que nos é orientado, né? Com certeza. Algo mais? Não podemos encerrar? Acredito que Eu acredito que foi esclarecido todas as dúvidas, né? Então, meus irmãos, estamos encerrando agora esse episódio sobre a oficina. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, se você está nos assistindo pelo YouTube, deixa aqui no comentário, vamos entrar com os irmãos, né, posteriormente. Se os irmãos estão nos assistindo pela TV Manaim, entra lá no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, acesse lá o link do programa, também deixe seu comentário. Tenho certeza que será uma grande bênção para nós vermos essas dúvidas e conseguir responder os irmãos. Quero me despedir das irmãs que estão conosco aqui. Natália, Pai do Senhor, obrigada. Pai do Senhor, Priscila, irmãs, irmãos, é um prazer estar aqui. Glória a Deus. Valéria, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Amém. Vanessa, Pai do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, irmãs, todos que estão nos assistindo e façam a oficina de Libras. Amém. Glória a Deus. Então, aguardo os irmãos no próximo episódio. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre alguns louvores que estão sendo entoados na EBD, também alguns textos, termos da palavra que deixaram aqui com dúvidas. Então, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre tradução, interpretação de mensagem e louvores e também aprender mais alguns sinais. Amém? A paz do Senhor a todos. Até lá.